Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. Hoje vamos falar de racionalização de denominadores. Quando o denominador de uma fração ela é uma raiz, certo? E vamos mostrar como racionalizar, né? Como você realmente eliminar a raiz no denominador, certo? Então, gente, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o like, certo? E ative o sino das notificações. E deixe nos comentários o que achou da aula, certo, gente? Um forte abraço e vamos para a aula. Bom, gente, vamos falar de racionalização de denominadores, né? Vamos mostrar 3 casos aqui de como você fazer essa racionalização. Então vamos para o primeiro caso, né? Bom, o primeiro caso, a gente vai, como é que racionaliza, né? Justamente vai ser, se eu tenho um valor 1, né, sobre raiz de 2. Então o meu objetivo é eliminar essa raiz do denominador. Como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar, ou seja, eu vou pegar a raiz de 2, ou seja, eu vou multiplicar pela fração de raiz de 2 sobre raiz de 2. Por quê, Thiago? Porque raiz de 2 sobre raiz de 2 é igual a 1. Então, aqui, se eu fizer isso, eu não vou alterar nada a questão, né? Não vou alterar, não vou fazer nenhuma alteração da minha proposição aqui. Então, o objetivo é eliminar a raiz do denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu sempre vou pegar a raiz do denominador e multiplicar multiplicar essa fração justamente por essa configuração aqui, ó. Vou colocar o raiz de 2 no numerador e raiz de 2 no denominador, que a divisão dessas duas vai dar 1 e não vai alterar justamente a minha proposição. Então, 1 vezes raiz de 2 vai dar o quê? Raiz de 2. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar o quê? Raiz de 2 elevado ao quadrado, né? Certo? Então, aqui vai ser o quê? Raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado aqui, ó. Como não tem nenhum índice aqui, a gente nota que é uma raiz quadrada, né? Então, aí corta a raiz, o quadrado, toda raiz elevada ao quadrado vai ser o próprio número, que vai ser 2. Então, justamente, raiz de 2 sobre 2. Um outro exemplo aqui é se eu tiver o seguinte, ó, raiz quadrada de 5 sobre 7. Pela propriedade de radiciação, que eu vou colocar nos cards aqui, a gente vai ver que o seguinte, que essa configuração é a mesma coisa que raiz de 5, ou seja, uma fração dentro de uma raiz é a mesma coisa de você colocar a raiz do numerador dividir sobre a raiz do denominador. Como meu objetivo é de eliminar a raiz do denominador, eu vou multiplicar por raiz de 7, certo? Sobre raiz de 7. Que raiz de 7 sobre raiz de 7 vai dar 1. Aqui é como se fosse o 1 multiplicado aqui. Não vai alterar. Então, como é que vai ficar? Vai ficar raiz de 5 multiplicado por raiz de 7 sobre toda raiz vezes a própria raiz, ou seja, a multiplicação de duas raízes iguais vai ser o número, ou seja, elimina a raiz vai dar 7. Como na propriedade de radiciação vimos que a multiplicação de duas raízes quadradas, então vai dar justamente a multiplicação dentro da própria raiz, 5 vezes 7 sobre 7. Que 5 vezes 7 vai dar o quê? Raiz de 35 sobre 7. Pronto. Já foi racionalizada aqui a questão. O objetivo é eliminar a raiz do denominador, certo? Vamos então agora para o segundo caso. Bom, o segundo caso é o seguinte. Vamos ver o segundo caso. Eu tenho 3 sobre a raiz cúbica, ó, já não é mais raiz quadrada, de 2.
Como é que eu faço? Qual artifício que eu vou usar para eliminar esse denominador raiz cúbica? Então, simplesmente eu vou multiplicar por raiz de 2 ao quadrado, raiz cúbica de 2 ao quadrado, dividido por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Eu falei, mas Thiago, não seria a raiz cúbica de 2? Por que esse 2 ao quadrado? Vou explicar simplesmente o seguinte. Se eu multiplicasse por raiz cúbica de 2, só e raiz cúbica de 2, aqui embaixo, a gente sabe que raiz cúbica de 2 é igual, se você transformar para potência, vai dar 2 elevado a 1 sobre 3. Então, se no denominador fosse só 2 aqui, ia ser multiplicado aqui embaixo por 2 elevado a 1 sobre 3 também. Se você sabe, na potência, de multiplicação de potência, conserva a base e somos expoentes. Então, ia ficar o quê? 1 sobre 3 mais 1 sobre 3. Conserva a base e somos expoentes. Que aqui seria o quê? 2 elevado a 1 mais 1, ó, bases iguais, denominadores iguais, soma direta. 1 mais 1, 2. Então, dá 2 sobre 3. Que 2 sobre 3 aqui vai ser o quê? A raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, não eliminaria a raiz no denominador, que o meu objetivo é eliminar. Então, se eu multiplicar aqui em cima por embaixo por 2 a raiz cúbica de 2 ao quadrado, vai eliminar. Por quê? Porque a multiplicação daqui de baixo, ó, se você for transformar para potência, vai ser 2 elevado a 1 sobre 3, multiplicado por 2 elevado a 2 terços. Então, se você for observar, ó, mesma base, você conserva e somos expoentes. Vai ser o quê? 1 terço mais 2 terços. Que aqui vai ser o quê? 2 elevado, ó, 1 mais 2, 3. 3 terços. Que 3 dividido por 3 é 1, então é como se fosse 2 elevado a 1, que vai ser igual a 2. Então, já eliminaríamos a raiz aqui. Então, por isso que a gente multiplica, faz um artifício para multiplicar por 2 ao quadrado, para eliminar a raiz no denominador. Que aqui, no caso, ó, ficaria como aqui? 3 raiz cúbica, 2 ao quadrado aqui em cima dá 4. Sobre, aqui embaixo vai dar o quê? Ó, a gente acabou de ver, né? Multiplicando raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado vai dar 2. Então, já eliminaríamos a raiz, né? Então, vamos aqui dar mais um exemplo aqui. Então, dando mais um exemplo aqui do segundo caso, vamos colocar aqui, ó, de 1 sobre a raiz quinta de 27. Então, para eliminar essa raiz de baixo, o que a gente vai fazer? Vai ser justamente o seguinte, ó, 1 sobre, a gente vai multiplicar por 1 sobre, isso aqui vai ser igual, 1 sobre, raiz 27 é o quê? 3 elevado ao cubo, certo? Raiz quinta, 3 elevado ao cubo. Que a gente multiplicando aqui, a gente vai multiplicar por quem? Que a gente acabou de demonstrar por 3 elevado ao quadrado. Né? Raiz quinta de 3 elevado ao quadrado sobre raiz quinta de 3 elevado ao quadrado. Certo, gente? Que aí, o que acontece? Aí vai acontecer o seguinte, ó. Raiz quinta de 3 elevado ao quadrado vai ser o quê? Raiz quinta de 9, 3 elevado ao quadrado é 9, certo? Sobre, certo? Raiz, né?
de 3 elevado à quinta. 3 elevado à quinta de 3 elevado à quinta. Certo? Aí eu falei, Thiago, não entendi. Entendeu sim. Aqui, ó, a multiplicação aqui vai dar 3 elevado à quinta, 3 elevado à quinta. Então a raiz de 3 elevado à quinta aqui, ó, 3 elevado à quinta, vai eliminar justamente, que vai ser o quê? A mesma coisa de 3, certo? Elevado a 5 sobre 5. Que vai ser igual ao quê? A 3 elevado a 1. Certo? Ou seja, esse artifício aqui de 3 elevado ao cubo, que é 27, a quinta, vai multiplicar por 3 elevado ao quadrado em cima e embaixo, que aqui é 1. Então, para eliminar a raiz do denominador, vai ser 3 elevado à quinta, a quinta que vai dar o próprio 3, que vai ser igual a raiz nona, raiz quinta de 9 sobre 3. Certo? Aí diz assim, Thiago, não entendi. Bom, vamos pegar esse... A gente não multiplicou em cima e embaixo por raiz quinta de 3 ao quadrado? Se você pegar essa parte daqui e multiplicar, transformar para potência, sempre transforma para potência. Eu vou ter que raiz, ó, de 3 elevado ao cubo de quinta, né? Vai ser igual a 3 elevado a 3 sobre 5, né? Que eu vou multiplicar, não é isso? E aqui a raiz de 3 ao quadrado elevado à quinta vai ser igual a 3 elevado a 2 quintos. Não é isso? Se você multiplicar aqui, 3 elevado a 3 sobre 5, multiplicado por 3 elevado a 2 sobre 5, aqui, multiplicação de potência, ou seja, você conserva a base e soma os expoentes, né? Então, vai ser 3 sobre 5, mais 2 sobre 5. Que aqui vai ser quem? 3. Ó, mesmo denominador, 3 mais 2, 5. Vai dar 5 sobre 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 3 elevado a 1 vai ser o próprio 3. Então, eliminou a raiz, que é o meu objetivo. Certo, gente? Então, vamos lá para o terceiro caso, certo? Que é por isso que você tem que usar o artifício para eliminar a raiz do denominador. Vamos para o terceiro caso. O terceiro caso aqui é o chamado também de conjugado. Como é que a gente faz o conjugado? O conjugado é o seguinte, eu quero eliminar, certo? Uma soma ou subtração do denominador de raízes. Então, como é que eu vou fazer um artifício para eliminar o denominador a raiz do denominador? Eu vou usar o artifício justamente o seguinte, ó. Se eu tenho um A mais B, que multiplica um A menos B, eu vou ter que, isso aqui vai ser igual ao meu A ao quadrado menos B ao quadrado. Uma propriedade de produtos notáveis, né? Que é justamente a multiplicação de uma soma com diferença vai dar a diferença de dois quadrados. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Ó, se eu tenho aqui, ó, 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2, para eu eliminar as raízes do denominador, eu vou ter que multiplicar pelo conjugado. O conjugado é o oposto da soma. O oposto da soma, o oposto da diferença é a soma, né? Então, vai ser raiz de 3 mais raiz de 2 em cima sobre raiz de 3 mais raiz de 2 embaixo. Certo? Então, aqui, como é que vai ser aqui? Eu vou multiplicar aqui por 1, vai ser igual a raiz de 3 mais raiz de 2
sobre essa multiplicação aqui, ó, como a gente viu aqui, ó, como a gente está vendo aqui, ó, isso aqui, ó, eu vou ter o quê? Raiz de 3 menos raiz de 2, que vai multiplicar embaixo com raiz de 3 mais raiz de 2. Ó, o raiz de 3 aqui eu vou chamar de A. E o raiz de 2 aqui eu vou chamar de B. Então, aqui eu tenho A, tá vendo? E aqui eu tenho o B. Então, a multiplicação de uma soma com a diferença, ó, vai dar justamente a diferença de dois quadrados. Então, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser igual a raiz de 3 mais raiz de 2. Vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado, ó, diferença de dois quadrados, menos raiz de 2, que é o B que eu chamei, né? Ao quadrado. Que isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a raiz de 3 mais raiz de 2 sobre, ó, raiz de 3 ao quadrado corta, ó, que é raiz quadrada, então vai ser 3. Menos raiz de 2 ao quadrado, é com a raiz quadrada, corta a raiz, vai ser 2. Então vai ser o quê? Raiz de 3 mais raiz de 2 sobre 3 menos 2 é 1. Então, todo mundo dividido por 1 é ele mesmo, né? Então, aqui vai ser igual a raiz de 3 mais raiz de 2. O objetivo é eliminar a raiz do denominador. Então, aqui está resolvida a questão. Certo? Ok, gente. Está chegando no final de mais uma aula. Nós vimos racionalização de denominadores. Que o nosso objetivo dessa aula aqui é eliminar o denominador, certo? A raiz do denominador, eliminar a raiz do denominador. Não importa se o numerador vai continuar com a raiz, mas não. O meu objetivo é racionalizar o quê? Eliminar a raiz quadrada ou qualquer outra raiz, qualquer raiz de qualquer índice do denominador, certo? Não deixe de esquecer de escrever nos comentários o que achou da aula. E, gente, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.